Olá, alunos! Nesse vídeo nós vamos ver algumas atividades referentes à notação científica, dízima periódica, fração geratriz, valor numérico de expressões algébricas, valor numérico com duas incógnitas, construções geométricas com ângulos de 90, 60, 45 e 30 graus, construções geométricas de polígonos regulares, mediatriz, o que é uma bissetriz e bissetriz em construções, né? E alguns problemas com bissetriz. Notação científica. O número estará em notação científica quando estiver escrito no seguinte formato: x vezes 10 elevado a y, onde o x ele é a mantisa e o 10 é a base e o y é o expoente. X é um valor qualquer, pode ser qualquer valor, porém existe uma regrinha. Ele vai ficar entre 1 e menor que 10, tá bom? Nunca pode ser 10, entre 1 e menor que 10, ou seja, é 9,99. Tá valendo. O x pode ser 9,99. Ele é uma variável, ele varia. Ele é multiplicado por uma potência de base 10. E y é um expoente que pode ser positivo ou negativo. Vamos ver dois exemplos aqui, ó. Eu tenho um número muito grande, 3.000, certo? Deixa eu ver se eu consigo levar o mouse. Aqui, ó, 3.000, correto? Eu tenho um número muito pequenininho, 0,003. É como se fosse uma pedrinha bem minúscula. Como é que eu transformo isso aqui em notação científica? Olha só, aqui nesse de cima não existe uma vírgula, correto? Porém, aqui no finalzinho existe uma vírgula, que depois dela vem os centavos, né? 3.000,00. Só que não precisa colocar isso. Por isso que não fica aqui. Porém, eu sei que ela existe bem aqui, ó. Tá bom, como é que eu transformo esse número 3.000 em uma notação científica? Lembra a regrinha do x? O número tem que ficar entre 1 e menor que 10. Então eu tenho que pegar essa vírgula e eu vou ter que andar com ela. Eu vou andar para a direita ou eu vou andar para a esquerda? Claramente eu vou andar aqui para a esquerda. Quantas casas que eu vou andar para esse número ficar entre 1 e menor que 10? 3 casas. Confira aqui comigo, ó. Aqui, ó. A vírgula tá aqui, né? Uma, duas, três casas. Vai ficar aqui, ó. 3,0. E o que que eu vou fazer com essa quantidade de vezes que eu andei? Eu vou colocar no expoente. Só que tem uma regrinha básica. Se eu andei com a vírgula para a esquerda, o expoente vai ser positivo. Se eu andar com a vírgula, então, para a direita, o expoente vai ser o quê? Negativo. Andei com a vírgula para a esquerda, expoente positivo. Andei com a vírgula para a direita, expoente negativo. Aqui o de baixo, ó. Eu tenho um número muito pequenininho, 0,003. Ele é menor que uma pedra, bem pequena. Como é que eu transformo esse número em notação científica? Ele não está entre 1 e 10, sabia? Ele está 0,0. Se você for olhar aqui, ó, ele está em 0,0. Ele não está entre 1 e 3. Então, vou ter que transformar ele. Vou andar com a vírgula. Vou andar para a direita ou para a esquerda? Claramente para a direita. Vamos andar quantas vezes aqui, ó? 3 vezes, ó. Uma, duas, três. Mas, professor, se eu andar só duas casas, não está certo, não? Vamos testar aqui, ó. Uma, duas vezes. Se eu andar duas vezes para a direita com a vírgula, vai virar 0,3. 0,3 é como se fosse 30 centavos. 30 centavos está entre R$ 1 e 10? Não está entre R$ 1 e 10, gente. Então ele tem que andar mais uma vez para ele se transformar em R$ 3, ou seja, 3,0. Por isso que ele anda 3 vezes para a direita, ó. Uma, duas, ó. Uma, duas, três. Então a minha mantisa vai ser 3. A minha base não muda. Veja que a base não muda. O que vai mudar aqui? Mantisa e expoente. Andei com a vírgula para a direita. Expoente negativo. Quantas vezes que eu andei? 3 vezes. Então, o 0,003 vai se transformar em 3 vezes 10 elevado a menos 3. O 3.000 vai se transformar em 3 vezes 10 elevado a 3 positivo. Aqui uma nota do que eu acabei de falar, ó. Usamos expoentes positivos quando estamos representando números grandes. E expoentes negativos,
que é aqui, ó, menos 3, quando estamos representando números pequenininhos, bem pequenos. Aqui o menininho fazendo os cálculos. Vamos para frente. Aqui, ó. Meu A é igual ao número que está entre 1 e menor que 10. E o B é o expoente de um número inteiro. Aí, ó, novamente, ó. Aqui a mantisa tá no vezes 10, que a base não muda. E o expoente pode ser positivo ou negativo. Olha mais um exemplo aqui, ó. 756. Ele está entre 1 e 10? Não está. Ele não está, né? Entre 1 e 10. Ele é um número muito grande. 756. Como é que eu transformo esse número muito grande em um número bem pequenininho, em notação científica? Eu vou ter que andar com a vírgula. Aonde é que está a vírgula? Pausa esse vídeo agora. Onde é que está a vírgula? Você sabe onde é que está a vírgula? Despausa agora. Beleza, ela tá no final. Se você pensou que ela estava no final, você acertou. Então é 756,0. Só que eu não preciso colocar esse vírgula zero. Já sei que ela está lá implicitamente. Assim como já sei que ele é positivo. Não preciso colocar um mais aqui na frente. Eu sei que ele é positivo. Tá bom? Então, beleza. Essa vírgula vai andar para a direita ou para a esquerda para a gente transformar esse número entre 1 e 10? Claramente para a esquerda. Por quê? Porque se eu pegar essa vírgula e andar, ó, se eu andar só uma vez, professor, ela está aqui depois do 6 e andou para a esquerda. Virou 75,6. 75 está entre 1 e 10? Menor que 10? Não. Então vou andar mais uma vez, professor. Beleza, ande mais uma vez. Está entre o 5 e 6, vou andar mais uma casa. Andei duas casas. Virou 7,56. R$ 7,56 está entre 1 e menor que 10. Então, essa é a resposta correta. A minha mantisa, então, vai ficar 7,56 vezes 10 elevado à quantidade de vezes que eu andei com a vírgula. Se eu andei para a esquerda, expoente positivo. E eu andei duas vezes. 7,56 vezes 10 ao quadrado. Agora eu tenho um número bem pequenininho, ó. 0,0038. A minha vírgula vai andar para a esquerda ou vai andar para a direita? Ela vai andar para a direita. Então vamos lá. Quantas vezes que ela vai andar? É só duas? Vamos ver se é só duas, ó. Uma, duas. 0,38 está entre 1 e 10? Não está. E 3,8 está? Está, então eu tenho que andar 3 vezes. Se eu andar 3 vezes para a direita, o meu expoente é negativo ou positivo? É negativo. Sempre que eu andar para a direita com a vírgula, expoente negativo. Beleza, então esse 0,0038 vai se transformar em 3,8 vezes 10 elevado a menos 3, porque eu andei para a direita. Então, recapitulando, se eu andar com a vírgula para a esquerda, expoente positivo. Se eu andar com a vírgula para a direita, expoente negativo. Mais um exemplo aí, ó. Professor, agora e ao contrário, professor? 2 vezes 10 elevado a 9. 10 elevado a 9 é quantas vezes que o zero aparece. Quantos zeros tem ali, ó? É a mesma coisa que pegar 2 vezes 1.000.000. Tá vendo só? Aqui, ó. Só um exemplozinho bem básico, ó. Pega a vírgula e anda quantas vezes para a direita, ó. Aqui tá multiplicando, ó. Multiplicação para a direita. Se fosse 2 dividido por 10 a 9, você andaria para a esquerda. Tá multiplicando? À direita. Agora eu vou fazer do jeito que tá a câmera, ao contrário, né? Para a sua direita. Tá dividindo? Para a sua esquerda. Então vamos lá. O último exemplozinho aqui, ó. Letra A, nós temos esse número aqui, que é 3.840.000, né? E aí, é um número muito, muito, muito grande. Como é que eu transformo ele em um número pequenininho? Como é que eu transformo esse número? Então, vamos lá. Perdão, esse aqui era bilhão, ó. 2 bilhões, tá bom? Errei aqui. Esse é milhão. Por causa das vírgulas, não contei direito, perdão. Vamos voltando aqui para a letra A. Beleza. A vírgula, onde é que está a vírgula aqui na letra A? Ela está no final. Então, beleza. E essa vírgula vai andar para a direita ou para a esquerda? Ela vai andar para a
esquerda, não é? Para a esquerda. Quantas vezes que ela vai andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ela andar apenas 4 vezes, vai ser 384. 384,0 não está entre 1 e 10. 38,4 vezes 10, ela vai dar quinta, não está entre 1 e 10. Se eu andar mais uma vez, 3,84 vezes 10 elevado à sexta está entre 1 e 10. Essa é a notação científica, essa é a resposta correta. Aqui eu tenho um número bem pequenininho, 0,00049. Beleza, essa vírgula vai andar para a esquerda ou ela vai andar para a direita? Ela vai andar para a direita, para a gente transformar um número entre 1 e 10. Beleza, então vamos andar quantas casas? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Então é 4,9 vezes 10 a menos 5 mais 5. Andou para a direita, expoente negativo. Beleza, vamos para a primeira questão lá da nosso roteiro, né, de estudo. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4.128.000 em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011. Embora tenha havido uma baixa relação ao mês de maio de 2012, a quantidade de quilogramas de soja exportados pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de quanto? Você vai ter que pegar esse 4.129.000, colocar os zeros corretamente, né? Todos os pontinhos ali corretamente. Depois você vai ter que transformar isso em notação científica. Como é que eu transformo esse número grandão em notação científica? Já te dei a dica, hein? Beleza, o próximo conteúdo é dízima periódica, né? Dízima periódica. Periódica, o que que isso significa para você? É um período, algo que se repete, como nesses três exemplos. Olha só, 0,32, 32, 32, 32, 32, ele se repete infinitamente. 0,11111 se repete infinitamente. 2,32, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Isso aí são resultados de divisões que não têm fim, são infinitamente. Por exemplo, 10 dividido para 3. Pega 10 e divide para 3, me fala qual é a resposta. Você nunca vai achar a resposta. Assim, você vai ter uma dízima periódica praticamente, né? Porque ele vai sempre ficar ali. Vírgula 1. Vai sempre sobrar 1, porque 3 vezes 3 vai dar 9, 10 menos 9 vai sobrar 1, aí você vai colocar mais o 0, aí vai multiplicar, perdão, é 2, você repetiu 2, né? Porque 2 vezes 3 dá 9, aí vai ficar 9, 10 menos 9, sobra 1, aí já tem a vírgula, coloca o 0, 2 vezes 3 vai dar 9, 10 menos 9 vai sobrar 1, e vai ficar infinitamente, 2, 2, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 2 vezes 3, e você, assim, vai ser infinito. Não vai acabar. Vai acabar as folhas no seu caderno e você não acha. Por isso que nós denominamos isso de dízima periódica. Isso acontece na matemática. Aqui um exemplo claro aqui, ó. 7 dividido para 3 vai dar o quê? 2,33333333. Esses três pontinhos aí é porque é infinito. Vai até o mais finito. Aqui. Beleza. Só que imagine se eu pegar um número assim infinito, eu quero transformar ele em uma fração. Como é que eu faria esse processo inverso? Aqui já está respondido praticamente, mas vamos lá. Tenho 2,444444444. Porém, eu posso separar esses dois números, não é? Perceba que se eu o 4 infinito é a mesma coisa que 4 dividido para 9. Por quê? Imagine o seguinte, pega 4 e divide para 9. Me dê a resposta aí. Aí você vai achar o 0,44444444, né? Praticamente. Beleza, vamos separar esses dois aí, então. Então, 2 mais 0,44444. Beleza. Como é que eu somo um número inteiro com uma fração? Como é que eu somo? Como é que eu faço essa soma? Então, olha só.
Abaixo desse 2 existe também um número. Que número é esse? É 1, não é? Como é que eu vou fazer para somar o 2 sobre 1 mais 4 sobre 9? Tem duas formas. Eu vou te ensinar essa primeira, que eu acho ela bem fácil. Que né, pego 9, multiplica com 2 e soma mais 4. E você já acha a resposta final. Ok, ó. Vamos lá. 9 vezes 2, 18. 18 mais 4, 22 sobre 9. Achou a resposta. Foi rapidão. Mas tem gente que acha que é mais fácil fazer pelo MMC. Tranquilo, também tá certo. Qual é o MMC de 9 e o 1 que está aqui embaixo? O MMC de 9 e 1 que está aqui embaixo é o próprio 9. 9 dividido para 1 dá 9. 9 vezes 2, 18. Beleza. 9 dividido para 9 dá 1. E 1 vezes o 4 que está aqui em cima vai dar o próprio 4. Aí você conserva o denominador e soma os numeradores que ficaram na parte de cima. 18 mais 4, 22. 22 sobre 9. Mesma resposta. Gente, eu vou... Às vezes eu vou parar um pouco, pensar para falar, porque eu estou fazendo aqui tudo sem edição, tá bom? Sem edição. Parte inteira com... Beleza, olha só aqui uma outra forma aqui, ó. Aqui é mais difícil, ó. Eu tenho 0,27777 infinitamente. Em que momento que começa esse período? Ele começa a partir do 7, né? E, ó, então, beleza. A quantidade de vezes que começar vai ser quantos zeros que eu vou colocar. Lembra lá do 4? Era 4, 4, 4, 4, 4, 4. Era só um. Então eu só colocava o 9. Esse aqui, ele são dois. Ele é uma dezena. Então eu vou colocar 90. Vou colocar o 9 e o 0. Se eu tivesse aqui 237, então seria 3. Né? Seria 237 menos a parte anterior do que aconteceu esse período, essa repetição infinita. Então, presta atenção. Você vai pegar a parte antes de começar o período menos a parte anterior a isso, que é o 2. Beleza? E aí você vai achar a resposta. Beleza, vai ser 27 menos 2 dividido para 90. E aí, 27 menos 2 dá 25. O 27, ele é a parte inteira com anteperíodo e período. Beleza? O que é o anteperíodo? É antes de começar o período que se repete. Beleza? O que é o anteperíodo? Aí, primeiramente, você vai fazer uma subtração ali, ó. Vou retornar aqui, porque eu sei que vai ficar um pouco difícil essa explicação. Primeiro você vai pegar a parte inteira com anteperíodo e período, que começa o período, beleza? Onde é que é antes? Antes do período? É o 2. Se não existisse 2, seria um 0, porque seria 0,77777. Beleza? Mas tem um 2 ali, então beleza. É o 2. Vou colocar um número. E a partir daqui, a parte que tem um período, que começa o período, que é um 7. Menos a parte inteira com o anteperíodo, que seria o 0,2. Mas eu não preciso colocar esse 0,2. Tá vendo que tem um 0 aqui antes do 2? Então não preciso colocar, coloco só o 2. Beleza. E aqui, ó, por que existe esse 9 aqui? Ela é devido ao 7 do período. Por que tem esse 0? É devido a esse anteperíodo aqui, ó, antes de começar a repetição infinita de números iguais. Beleza. Montei a equação ali, ó. Isso aqui, basicamente, o 90, por que é o 90? Porque são duas casas, ó. São duas casas antes de começar o período de repetição do 7. Beleza, peguei o 27 menos o anteperíodo. Peguei o 27 daqui, ó. Tá bom? Menos o anteperíodo, que é o 2. O anteperíodo é esse daqui, antes de começar a repetição dos 7. Dividido pela quantidade de casas que tem aqui. 90. Né? Que é igual a 25 sobre 90. Beleza. Vamos para mais um exemplo. Olha só, essa aqui, ó,
1,025555555555 foi infinitamente 5. Como é que eu transformo isso aí em uma fração geratriz? Como é que eu faço? Beleza. Vamos olhar aonde é que começa o período. Onde é que começa? Ele vem aqui, ó, 1,025. Aí depois já começou, ó, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ó, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Beleza. O que que a gente coloca aqui primeiramente? É a parte do anteperíodo mais o período, né? O que que é o período? O período é o 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Beleza. Quem é o anteperíodo aqui, ó? O 1, o 0, o 2 e o 5. Então aqui vai ficar 1025. Quantas casas tem antes do período, gente? Quantas casas tem antes do período? Duas casas aqui, ó, o 0 e o 2. Então aqui, ó, já não vai ser 90, vai ser o quê? 900. Você tem que sempre olhar quantas casas tem entre o período e a vírgula. Se tem duas casas, 900. Se fossem três casas, 9.000. Fossem quatro casas, 90.000. E assim vai sucessivamente. Quantas casas tiver entre a vírgula e o período, né? Que é o período repetitivo, você vai colocar ali embaixo, tá bom? Aqui, ó, foi a explicação dele, ó. O 9 é devido ao período e o 0,2 é o anteperíodo. Beleza. Você pega a parte do anteperíodo e período, né? E subtrai com o anteperíodo. Quem é o anteperíodo? São todos esses carinhas aqui antes do 555, ó, que é o 102. 1025 menos 102 vai dar 923. E o 900 você repete. Então, esse número decimal aqui, ó, esse número racional, ele pode ser representado em fração por 923 dividido por 900. Se você acha que está errado, divida o 923 dividido para 900. Você acha a resposta. Mais um exemplo aqui, ó. 0,2222222 é um período infinitamente. Aqui tem antiperíodo, gente? Vocês conseguem ver um antiperíodo aqui? Não tem, ó. Por quê? Porque aqui já é o período, né? Ó, da vírgula até o 2 já é o período, ó. 2, 2, 2, 2, 2. Não tem antiperíodo. Aqui, ó, ele tentou até colocar ó, a parte inteira do período e antiperíodo, que é o 0, ó. 0,02 é 2, gente. Não há necessidade de colocar esse 0, tá bom? E ali, ó, quantas casas tem ali entre o 2 e a vírgula? Nenhuma, gente. Então aqui, ó, é só um número, só um 9. Diferentemente daquele nosso primeiro exemplo lá, ó, tem duas casas, ó, tá vendo só? Tem essa casa, perdão, tem uma casa aqui, ó, que é o 2. Então coloca um 0. Três casas, ou duas casas, coloca 2 0. Uma casa, coloca um 0. Certo? Uma casa, coloca um 0. Duas casas, 2 0. Nenhuma casa, nenhum 0. Então 0,22222 é o quê? 0,2222 é a mesma coisa que 2 dividido para 9. Se você não entendeu, pode ir lá no meu WhatsApp que eu respondo vocês, tá bom? Agora as questões. E agora, gente? Dízima periódica são números que repetem com determinadas sequências e vão até o infinito. Já falamos sobre isso. Sabendo disso, represente em forma fracionária, uma fração, o numerador em cima, o denominador embaixo. A seguinte expressão algébrica. Então, essa primeira parte já sabemos, hein? Tá fácil, 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 fácil. Olha só, 0,66666. Tem antiperíodo aí? Sim ou não? Pensa um pouco, volta o vídeo, vê se tem antiperíodo aí. Mais 0,25, 25, 25, 25, 25. Tem antiperíodo aí? Volta o vídeo para relembrar. Menos 0,77777777777. Depois disso tudo, você vai ter que fazer o MMC. Eu acredito que embaixo vai ficar... Já estou dando até a resposta. 90, né? E o 9. Qual é o MMC de 99? Né? 99, separado, gente. Então, ó, você vai ter que... Então, praticamente vai ser 90 dividido por 9, né? E multiplicado pelo de cima. Mesma coisa no
do 0,7777. Depois você acha a resposta final. Soma o primeiro com o segundo, depois subtrai com o terceiro. Terceira questão. Temos uma multiplicação, né? Ó, x vezes y. Essa é um pouquinho mais difícil, né? Porque a primeira é facinha, já tem até no nosso exemplo. 0,2222222, já sabemos. Mas e 2, né? Vírgula 59, 59, 59, 59. E aí, como é que vai ficar isso aqui na em fração geratriz? Qual seria a fração geratriz desse aqui? Eu lembro que a gente fez, né? Parece com aquele do 1025, lembra? Volta o vídeo um pouquinho que você vai conseguir transformar isso aqui em uma fração geratriz. Eu quero que você calcule o valor da soma dos algarismos do numerador da fração xy, ou seja, a parte de cima da fração ao final da multiplicação. Depois que você achar as frações, achou a fração desse, do x, e achou a fração do y, você vai multiplicar as duas. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Com certeza vai ter que dividir depois e achar uma das alternativas, porque é um número inteiro, não é um número fracionário. Vamos para valor numérico agora. O que é valor numérico? Em expressões algébricas, quando substituímos variáveis de uma sentença por números e efetuamos as devidas operações, o resultado encontrado é o valor numérico da expressão. O valor numérico da expressão, 4x para o valor de x igual a 4. E aí? Quando x vale 4. Então, onde tem x, eu vou descartar esse x e vou colocar o número 4. Aqui, ó. Foi como eu fiz aqui. Cadê? Aqui. 4 vezes x mais 3. Sempre botar a igualdade depois. Igualdade é a continuação de uma operação. Beleza, ó, vou separar ele ali por uma multiplicação, tá bom? Sempre que você vê um número e uma incógnita junto, né? Uma variável, perdão, juntas assim, nós temos que separar eles porque eles são uma multiplicação. É o 4 vezes o x. Mas o x aqui eu falei que vale quanto? O valor de x igual a 4. Beleza. Onde tinha um x, eu vou colocar o 4. Então, vai ser 4 vezes 4 mais 3. 4 vezes 4 é 16. 16 mais 3, 19. Acabou. É só isso, valor numérico. Então, eu tenho ali uma expressão algébrica e eu vou substituir a variável por um número. Vamos mais. Aqui, ó. Achei essa aqui na internet. Eu achei muito interessante. Ó. Maçã é igual a 7. Uva é igual a 5 mais maçã. Maçã é igual a 3 mais pera. Descubra quanto vale maçã mais uva menos a metade de uma pera. Boa sorte. Pausa agora. Faz desafio com seu pai, com sua mãe. Você mesmo tenta fazer de cabeça. Quanto é que vale essa conta? Maçã mais uva menos pera. Metade de uma pera, perdão. Pausa agora, tenta fazer. Depois você dá play e vê o resultado. Tá bom? Fala os resultados no comentário aí, se você assistiu até aqui. Aqui, ó. A4, A5 e A6 é valor numérico. Ou seja, calcule o valor numérico de 2x mais 3a para x valendo quanto? X vale 5 e o a menos 4. Então, seria 2 vezes 5 mais 3 vezes menos 4. Aqui eu tenho um joguinho de sinais, né? Mais com menos dá menos. 3 vezes 4 dá 12, então é menos 12. A5, calcular o valor numérico de x ao quadrado menos 7x mais y para x igual a 5 e y igual a menos 1. Onde tiver x eu vou colocar 5, onde x tiver y eu vou colocar menos 1. X ao quadrado, ou seja, x vezes x, tá bom? 5 vezes 5. Pronto, vamos para 6. Determine o valor numérico de 2a mais m sobre a, m dividido para a, né? Uma fração, mais m. Quem é o a? O a vale menos 1. E o m? O m vale 3. Lembrando, ó, ali já tem um jogo de sinal, ó. O 2 é positivo e o a é negativo. Mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. Aqui já comecei já é menos 2. Já te deu uma orientada já. Beleza, vamos para a próxima.
Geometria. A gente vai falar sobre ângulos. Beleza. Olha aqui, ó. Esse primeirinho aqui, ó, é um ângulo raso, 180. Esse daqui, ó, é um ângulo agudo, 30. Outro agudo, 45. E esse aqui é o lugar mais quente da casa, hein? A piada do lugar mais quente. Qual é o lugar mais quente da casa? É o canto, porque faz 90 graus. Todo canto ele forma 90 graus. Olha pro seu quarto aí, na sua sala. Existe um canto de 90 graus. As piadas nerds. Beleza. Tipos de ângulos. Agudo são menores que 90 graus. O reto, que é aquele que a gente acabou de falar, que é igual a 90. O obtuso, ele é maior que 90. Por exemplo, os ângulos de 135, 120, 150. De meia volta é igual a 180. A volta inteira, 360. Tem até a música, né? 180, 180, 360. É fácil de... Mas deixa eu lá. Eu não sei ser cantor, gente. Vamos pra frente. Questão, hein, gente? Não é questão não, ainda não. Bissetriz, hein? Bissetriz de um ângulo. O que é bissetriz? Bissetriz é uma semi-reta. Aqui, ó, tenho duas retas. Uma A e uma B aqui. A C, perdão. A e C. E eu formo dois ângulos aqui, ó. Alfa aqui e alfa aqui. Beleza. Com origem no vértice de um ângulo dividido em dois ângulos congruentes. Congruentes de mesma medida, tá bom? A bissetriz é a equidistância dos lados do ângulo. Ou seja, tanto esse ângulo aqui, ó, de cima, é igual a esse ângulo aqui. Se aqui for 15, aqui também é 15. Se aqui for 10, aqui também é 10. É só pegar um compasso. Se eu pegar um compasso, eu já descubro o ângulo aqui rapidão. Ele está falando, então, se o ângulo de baixo... Se tiver uma bissetriz cortando bem ao... A bissetriz sempre corta ao meio, né? Uma semi-reta. E ela vai dar um ângulo igual de baixo. Vai ser o mesmo ângulo de cima. Se aqui é 10, lá é 10. Se aqui é 20, lá é 20. Em cima é 20. Mesma coisa. Beleza, olha só outra coisa interessante sobre ângulos. Vocês sabiam que a soma dos ângulos internos do triângulo sempre vai dar 180? Tá aí mais um desafio para você, para seu pai, para sua mãe. Pensar um pouco. Vou passar aqui. Ok, ó, primeiro desafio. Lembra que eu falei primeiro, hein? Soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Beleza. Quanto é que vale x então? Se a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre dá 180. Quero que você pense nesse. Me fala o resultado aí nos comentários logo abaixo. Se você chegou até aqui no vídeo, comenta aí abaixo. Já deixa o like aí também. Vamos lá. Questão, hein? Questão 7 fala também sobre ângulo. Lá do nosso roteiro de estudo. Observe a ilustração da figura acima e assinale a alternativa que indica a medida do ângulo. AOC. Opa, professor, você está me endoidando. Não, tô não. Vamos lá. Aqui é o O, tá bom? O O é o centrinho aqui desse compasso. Beleza. Aqui, ó. Ele falou que é do A, O, C. Tá lá pra cima, ó. A, O e o C. Ele quer saber qual a medida que indica. Aí, tá muito fácil. Só que tem uma pegadinha aí, né? Aí vocês vão ter que descobrir que pegadinha é essa. Boa sorte. Quanto que mede isso? Na ilustração da figura acima, OC é bissetriz de AOB. Se a OC medir 40 graus, quanto medirá COB? Vamos parar um pouquinho. Calma aí, professor. Você tá me xingando? Tô não, só tô falando das semi-retas aqui, ó. A primeira que ele falou é a bissetriz, que é essa do meiozinho aqui, ó. Tá vendo? OC. Né? Ela é bissetriz do encontro dessas duas semi-retas, que é A, O, B. Se a AOC, essa aqui, ó, AOC, mede 40, quanto que medirá COB? Marque a alternativa que você achar correta. Mais uma questão aqui, gente. Quanto mede o ângulo formado pelos esquadros da figura acima?
Lembra da que eu falei lá do desafio? A medida dos ângulos internos de um triângulo mede sempre 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre dá 180 graus. Beleza? Então tá. Vamos lá. Vamos pensar aqui comigo então. Olha só. Aqui ó, já é 90, né? Então tá, tem que sobrar mais 90 aqui para dar 180, né? Tem que dividir, né? Dividir aí, você usa sua cabeça e boa sorte para descobrir quanto é que vale. Assinale a alternativa que indica a bissetriz do ângulo JON na ilustração da figura acima. JON. Quem é o J? É esse aqui, ó. Até o O, que é o centro. E o N vai para lá. Bissetriz, né? Corta bem no meio. Quem é essa bissetriz? Boa sorte. A 12. 12 e última. Observe o relógio a seguir e responda às questões. Lembrando que o relógio ele sempre anda para a direita. Opa, como é a câmera ao contrário, né? Para a direita. Mas tá bom. Qual deles tem o ângulo agudo, ou seja, menor que 90 graus? É o relógio A? É o relógio C? Relógio B ou é o relógio D? Formas geométricas, que é uma das últimas questões, né? Você conhece as formas geométricas especiais? Observe as formas que vão se apresentar e seu nome. Formas geométricas sólidas. Olha só, esse aqui é o cilindro, esse é o cone, esse é o cubo, essa é a esfera, ele tentou fazer aqui de forma 3D. Pirâmide. Existe pirâmide de base triangular, quadrangular. O cubo ele tem 6 faces. O cone parece, ele tem a mesma base de um cilindro, ó. Todo cone tem a mesma base do cilindro. O prisma, ó, tem base triangular, tem ele também quadrangular, tem ele pentagonal e assim vai. O paralelepípedo parece a caixa do seu tênis, né? Que seu pai lhe deu. Aí a 11, né, que finaliza, se eu me lembro, ela finaliza o nosso. E aí, qual das planificações acima, ela é o molde de um prisma? Letra A daqui, ó, B, C ou a D? Um prisma, um prisma. Finalizamos por aqui, tá bom, gente? Eu gostaria que, se você sentisse alguma dúvida, podem me perguntar, tá bom? Eu estou disposto a responder. Eu não vou editar, vou deixar ele assim mesmo, o vídeo, porque o que importa é que vocês estão aprendendo de certa forma, tá bom? Um certo abraço, espero que nossas aulas voltem normal o quanto antes.